Boa noite todo mundo. A gente vai começar aqui agora. Vou esperar um pouquinho aqui ver a galera entrando. Olá. Boa noite. Boa noite, galera. Vamos lá. Então, a minha intenção hoje é continuar com algumas reflexões sobre o que a gente começou a discutir na semana passada. Na semana passada, né, para quem não teve oportunidade de assistir, a gente discutiu sobre diferenças entre autoestima, autoconfiança. Ali naqueles videozinhos que a gente coloca como os principais, vocês conseguem ver algumas questões de diferenciação, mas um resumo breve, né, é que a gente discute que a gente desenvolve a autoconfiança ao ser valorizado pelo nosso desempenho e a gente desenvolve a nossa autoestima sendo valorizado por aquilo que a gente é, independente do nosso desempenho. Mas, ao discutir essas questões na semana passada, uma reflexão veio à tona, né, entre várias perguntas, questionamentos que o pessoal foi me mandando. E dentro de uma das reflexões tinha uma coisa muito interessante, né? E aí eu vou fazer um paralelo aqui para a gente poder discutir. O que acontece? Se a gente for pegar a minha geração, por exemplo, né? A minha geração, eu sou de 79, tenho 40 anos, né? Então meus filhos estão agora crescendo. A minha geração foi uma geração em que essa questão da valorização pelo desempenho foi muito forte, né? Então, a ideia de meritocracia, né? A forma como a gente era valorizado em escola, tudo isso sempre foi muito forte. E é bem provável que uma parte relativamente grande das pessoas da minha geração tenham desenvolvido muito mais autoconfiança do que autoestima, né? E a gente percebe isso, né, muito, por exemplo, no meu trabalho como terapeuta, em que eu recebo pessoas diariamente no consultório que trazem essas questões de autoestima, né? Sejam homens, mulheres, enfim, é uma queixa muito recorrente. Porém, isso traz um desdobramento que é extremamente interessante e que vale a pena a gente poder discutir. Veja só, muitas vezes, né, a nossa geração, por exemplo, a minha geração, a galera aí que vai ter seus 30 anos, né, a 20 e poucos anos, enfim, essa galera que está começando a ter filho, que está começando a criar os filhos agora, elas muitas vezes, por conta dessa privação de afeto, que eventualmente se desdobra em questões de baixa autoestima, mas ao mesmo tempo, né, foram valorizados por desempenho, é muito comum que a gente, ao criar nossos filhos hoje, tente valorizá-los por aquilo que eles são, né? E, de alguma maneira, é como se a gente tentasse poupá-los de algumas tarefas, ou poupá-los de algumas coisas, tentando, de alguma maneira, suprir algumas carências que nós tivemos na nossa história de vida. Então, uma constatação é que hoje, em contrapartida, né, a geração mais nova, a galerinha que está chegando agora para o mundo, a gente tem fortalecido mais a autoestima e menos autoconfiança. E qual é o desdobramento disso? Você tem pessoas que muitas vezes têm dificuldade em desempenhar o mínimo. Lembram que uma coisa que eu defendi muito na semana passada era a ideia de equilíbrio, né? A gente precisa, de alguma maneira, ter equilíbrio nas coisas. Você precisa valorizar, obviamente, as pessoas por aquilo que elas são, sim, mas você também precisa equilibrar e valorizar as pessoas também um pouco por aquilo que elas fazem, porque senão você vai criar uma geração de pessoas inúteis também, né? Então, uma coisa que é extremamente interessante em relação a isso, né, é que nessa lógica de tentar poupar as pessoas, você cria uma geração que tem
conjunto de valores que são muito diferentes. Então, vamos pensar aqui numa lógica, né? Pessoas que nasceram depois de 2001, que hoje completam 18 anos, não viram as Torres Gêmeas caindo, né? E aquele evento, embora ele tenha tido um impacto mundial, obviamente, muito grande, no Brasil, né, a gente, né, também fica impactado, embora o impacto nos Estados Unidos tenha sido muito maior, ele vem acompanhado de uma onda de questões relacionadas à segurança, a uma superproteção, que é muito grande. Então, isso desencadeia muitas vezes um processo que se reflete muito nas crianças que a gente tem hoje, em que a gente tenta protegê-las de tudo. E isso vem acompanhado, olha que doideira, quando um pai, né, imagina um pai privado de afeto, que tem ali suas questões de autoestima, né, e que eventualmente tem ali suas questões e tenta compensar isso com os filhos, né, muitas vezes esse pai, ele tenta de alguma maneira suprir essas carências do filho, de modo que ele não permite, por exemplo, às vezes o filho desejar. Vamos dar um exemplo que fica, né, interessante para a gente pensar. Vamos imaginar, né, que eu chegasse em casa agora e aí alguém virasse para mim, um dos meus filhos, falasse que estivesse com fome, que queria comer um miojo, que seja. E aí, obviamente, o miojo não é uma coisa mais adequada para você dar para uma criança comer à noite. Mas, enfim, né? São circunstâncias. Só um exemplo, viu, gente? Não briga comigo, não. Daí, o que acontece? Imagina que eu vá lá fazer um miojo. O que é muito comum hoje? Coisas que eu já vi como terapeuta, por exemplo. É muito comum o pai ou a mãe ir lá fazer o miojo, pegar o miojo, colocar na mesa para o filho, assoprar o miojo, porque o filho não pode esperar, por exemplo, o miojo esfriar para que ele possa, de alguma maneira, se alimentar. A gente tenta suprir as necessidades deles de tal forma que às vezes a gente não espera o filho desejar. É como se fosse, né, essa situação do miojo, você imagina. Meu filho não pode queimar a língua. Por que ele não pode queimar a língua? É óbvio que você não vai deixar ele se machucar. Mas só que ele pode aprender a esperar um pouco. Você não precisa deixar que... Você não tem necessidade de pegar a sopa lá, o miojo e tudo mais, e soprar para ele poder tomar mais rápido. Você pode fazer o miojo, alimentar ele bonitinho, colocar ali na mesa e falar assim, filho, olha só, tá quente, eu acho que você precisa esperar um pouco para você não queimar sua língua. Isso vai ensinar para ele o mínimo de tolerância à frustração. E uma coisa que eu acho que acontece muito hoje é que a gente não permite que eles aprendam a ter tolerância à frustração. Às vezes a sensação que eu tenho é que os pais de hoje têm como é que eu vou dizer? Eles parecem que têm medo de não serem amados pelos seus filhos. E nisso da gente ter medo de não ser amado pelo filho, a gente se torna refém de uma circunstância onde eu tenho que atender todas as demandas, todos os desejos. Então, ele tem que ter as melhores coisas, tudo na hora, não pode esperar, né? Às vezes eu vejo, e assim, gente, isso não quer dizer que eu também, como pai, não cometo essas falhas, eu cometo, tá? Então, muitas vezes eu me vejo, por exemplo, comprando alguma coisa para os meninos e eu acabo, né, me questionando em algum momento, será que essa demanda é minha ou essa demanda é deles? E aí eu me pego me analisando às vezes, olhando uma série de questões e verificando que às vezes eu estou atendendo uma demanda minha. Né? Às vezes eu estou criando uma condição em que eu não estou deixando eles desenvolverem tolerância à frustração. E aí uma coisa que é importante é a gente perceber o seguinte, o não também educa. Né? O sim, o tempo todo, ele não necessariamente produz uma educação que vai ser o tempo todo vantajosa. Né? É extremamente importante que a gente, de alguma maneira, desenvolva uma relação com esse equilíbrio. Você vai fazer o miojo? Claro que você vai fazer o miojo. Faz ele, prepara, cuida dele, né? Se puder, faz até uma coisa melhor do que o miojo, né? Mas não se preocupe
em fazer com que ele tome mais rápido, porque ele não pode esperar o negócio esfriar um pouquinho. Não se preocupe em fazer ele esperar um pouco alguma coisa, né? Aí é importante a gente também diferenciar a questão de você fazer a pessoa esperar e ser negligente. É uma diferença muito grande. Fazer ele esperar a sopa dele esfriar para que ele não queime a língua é diferente de eu falar, daqui a pouco eu faço, e fazer daqui a 2 horas. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de produzir condições onde eles possam aprender algumas coisas, né? Quando você fala um sim ou não, esse não, esse sim, ele tem que ser ponderado. Você tem que entender a razão pela qual você está fazendo isso, né? O pessoal está falando que o som deu uma... Opa, deu uma errada aqui. Falhou aqui. Gente, eu estou acostumando ainda, então não reparem, né? Melhorou o som? Vou tentar dar uma mexida aqui. Eu vou tentar fazer um pouquinho com o fone de ouvido, que aí talvez a gente se ajude. Só um segundinho, gente. Cadê o fone de ouvido? Tô pedindo ajuda à minha assistente aqui, Maria Luísa, a poder me ajudar com o fone de ouvido. Já achei o fone de ouvido, já tô colocando pra gente poder, pra ver se o som vai melhorar. Vamos lá. Acho que agora melhorou? Tá todo mundo ouvindo bem? Beleza, então vamos lá. Se tiver abafado, só me falar que eu mexo aqui de novo. Então, vamos voltar. O que eu estava falando e como é que a gente está discutindo isso? Eu estava falando inicialmente sobre a ideia de autoconfiança, autoestima, né? E eu estava fazendo uma comparação entre duas gerações. Então, né, dentro da minha comparação, o que eu estava dizendo é o seguinte: a nossa geração, né, eu estou pensando na nossa geração aí de pessoas que estão nessa faixa etária, né, de 28 até os 40 anos, né, ou um pouco mais eventualmente, né, que estão tendo filhos agora, que muito provavelmente por questões culturais, por questões, né, do nosso meio, nós fomos muito valorizados, muito mais valorizados por desempenho do que pelo que a gente é. Dentro dessa lógica, né, o que acontece? A gente hoje, quando vai ter os nossos filhos, a gente tenta criar condições para que eles não passem por coisas que nós passamos. E nisso a gente tenta não deixar com que eles se frustrem. E quando a gente tenta não deixar essa galera se frustrar, a gente acaba se esquivando de falar não para eles. E aí uma das constatações que eu estava falando era justamente essa ideia de que parece que os pais hoje têm dificuldade em lidar com situações onde ele fala não para o filho por medo de não ser amado. E aí, olha só, quando eu fico mimando essa galera, né, o Matheus está falando bem aí, né, que a gente acaba não preparando essa galera para a realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro de um caso que eu vi uma vez de uma pessoa que comprou sabe aquelas colheres que são tortas, né? É uma colher que a gente normalmente usa para alimentar bebê, porque dependendo da posição fica mais fácil para você dar comida, né? A colher ela é torta e você já coloca de modo que você consegue alimentar ele de lado. Imagina um moleque de 10 anos de idade em que você resolve dar comida para ele com essa colher porque ele tem que assistir um vídeo enquanto ele está almoçando. Que tipo de relação você está construindo? Você está criando uma condição em que esse menino ele nunca vai nem manter contato visual. Ele não precisa manter contato visual com você. Né? Você cria uma condição onde ele não aceita um não. Ele não tolera a frustração. Tem que ser na hora dele, do jeito dele. Né? E aí, o não, muitas vezes, ele é libertador. Ele é libertador para a gente. Porque, veja só,
a gente não precisa ter medo de ser amado, né? Amor é uma condição que é inerente a cuidado. Quando você cuida, quando você, né, mantém relações de atenção e tudo mais, né, tudo isso é importante. Eu vejo que hoje a gente vive uma série de paradoxos, né? Eu estava falando sobre isso, né, numa entrevista na TV Capixaba essa semana, porque o pessoal estava todo mundo discutindo aquela questão do vídeo da Momo, né? Depois vieram falando se era fake, se não era e tudo mais, enfim, né? Mas independente do vídeo da Momo, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: a gente vive um grande paradoxo hoje, que é o quê? A gente quer prover tudo para os filhos. Então, imagina, a minha geração é uma geração que recebeu muito não na cara. Muito não porque, enfim, né, é da vida, né? Na minha geração, por exemplo, lá em casa são 7 irmãos, então não dá para falar assim para todo mundo, senão tá todo mundo ferrado, né? Mas uma coisa que era interessante era que a, quando a gente vive, né, essas relações, hoje a gente tenta, por exemplo, prover tudo para os filhos. Então você quer que seu filho faça inglês, você quer que seu filho faça, sei lá, você quer que seu filho faça futebol, você quer que ele faça natação, você quer que ele faça judô, jiu-jitsu, aula de dança, aula disso, aula daquilo, aula particular. Você quer colocar ele para poder viver um monte de experiências no mundo. Só que aí, o que acontece? Né? Qual é a sensação que a gente tem, ou talvez a intenção que a gente tem? Eu quero prover para o meu filho as melhores oportunidades do mundo. Beleza. Só que você está esquecendo de um detalhe. As melhores oportunidades do mundo, meu amigo, vão estar com você, né? As melhores oportunidades do mundo, em que ele vai poder se desenvolver com segurança, com afeto, com carinho, é ele estando do seu lado. E aí a gente vive um paradoxo que é o seguinte: eu vou tentar trabalhar cada vez mais para prover para ele cada vez mais. Só que quanto mais eu trabalho e mais eu estou provendo para ele, menos eu estou estando com ele, né? Menos estou estando é ótimo. Menos eu estou com ele. Só que isso leva a uma consideração também que é importante, que é a seguinte: no momento em que eu estou menos com esse menino ou essa menina, né? Eu estou delegando a educação dele para terceiros. A gente delega parte da educação para a escola, né, e tudo mais. Mas só que, será que a gente precisa delegar tanto? Será que a gente precisa colocar esse menino, né, em tantas experiências? Né? Daqui a pouco, o que a gente observa é que a gente vê crianças com 10, 11, 12, 13 anos que já estão vivendo como uma síndrome de burnout. Eles já estão ali esgotados, eles não aguentam mais nada. E aí eles chegam em casa, eles estão irritados, né? Eles chegam na escola, eles estão cansados. Não, criança precisa de experiências, de brincar. Elas precisam de experiências de afeto, de interação, de estar junto com você, né? A gente não vai conseguir comprar experiências achando que ele vai estar feliz. Lembrem de uma discussão que a gente estava falando na semana passada. Né? Às vezes a gente está preocupado. E aí, seu filho está na escola? Seu filho está fazendo não sei o quê? Seu filho está na escolinha? Nossa, ele não está na escolinha, que absurdo. Como é que você não colocou seu filho no inglês até hoje? Nossa, como é que você não sei o quê? Nossa, cara, o que seu filho precisa é de afeto, é de atenção, é de alimento. Ele precisa ali de carinho, ele precisa da sua presença, né? Se você acha que delegar tudo que ele tem de experiência para outras pessoas, de modo que você acha que ele vai estar, eu estou garantindo para ele um bom futuro, meu amigo, você não necessariamente está garantindo para ele felicidade. Felicidade você não compra. Felicidade você desenvolve quando você tem, de alguma maneira, experiências que são satisfatórias com seus filhos. Então, por exemplo, né, às vezes a gente está nessa onda, né, de consumismo e tudo mais, e, como eu disse, às vezes a gente erra mesmo. Às vezes a gente precisa parar para pensar se a gente não está suprindo as nossas necessidades, né? E eu te digo que as nossas necessidades, elas passam por afeto, né? Às vezes a gente criou como um parâmetro, e isso é uma outra coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte: muitas vezes a gente adota o comportamento do outro,
como parâmetro para analisar o comportamento do outro, o nosso próprio comportamento, né? Às vezes, o que eu acho que é importante para o outro é aquilo que eu acho que é importante para mim, mas não necessariamente. Talvez o que a gente tem que observar, ou aprender a observar no caso, será que esse menino está feliz? Então, por exemplo, você que é pai, que é mãe e tudo mais, que eventualmente está assistindo, você já reparou se seu filho ele está feliz quando você chega em casa? Se ele te procura? Se ele vem te dar um abraço? Né? Se ele demonstra algum nível de felicidade quando você chega? Fala, oh, meu pai chegou, minha mãe chegou. Ou às vezes ele está ali pensando o seguinte, né? Pai, ó, você chegou, é como se você nem existisse. Pai, você chegou, me empresta seu celular. Pai, você chegou, liga o videogame. Pai, você chegou, coloca aqui no negócio do Netflix, no YouTube. Não, cara. E a sua experiência, né? Eu lembro que na minha geração, uma experiência que era muito legal que a gente tinha e que eventualmente hoje a gente parece que perdeu isso. Não sei se eu também, talvez eu estou falando isso sobre controle dos meus parâmetros, do que eu vivo às vezes, né? Porque trabalhar de noite, dar aula, enfim, um monte de coisa, isso acaba impactando um pouco na minha rotina, porque às vezes eu chego em casa e pode ser que, hoje eu cheguei em casa e o Murilo estava dormindo. Só que um negócio que é interessante é que uma coisa que a gente fazia antigamente é que a gente tinha um costume de sentar na mesa de jantar, sentar na mesa de almoço. E o que a gente acaba fazendo hoje? Muitas vezes a gente coloca, por exemplo, pai, eu quero assistir televisão enquanto eu estou almoçando. Beleza, vai lá, senta lá no sofá. Cara, é um momento de comunicação, é um momento onde vocês podem estar juntos, é um momento onde você desenvolve essa afetividade. Né? E aí o que acontece muitas vezes? Eu tentando garantir um futuro, vou trabalhar muito para poder prover para ele um monte de oportunidades, um monte de atividades. Então, por exemplo, aí ele tem aula às 8 da manhã de não sei o quê, aí 9h30 ele já sai correndo para outra aula, aí ele corre em casa, toma um banho, vai para a escola, fica na escola até às 6, quando dá integral, aí quando ele fica na escola, chega em casa, aí ele tem que fazer o dever, tem que preparar não sei o quê, quando o menino chega no final do dia ele está cansado, parece que ele está mais cansado que eu. E aí nisso essa rotina, né? Eu trabalhando para prover e ele ralando, cansado o dia inteiro. Quando chega no final de semana, tá todo mundo cansado. E aí é um momento que eventualmente você poder utilizar lá para poder, né, garantir alguma programação e assistir alguma coisa, e fazer alguma coisa junto, ir passear, ir andar na praia, caminhar, andar de não sei o que, andar de bicicleta. O que você vai fazer? Você vai estar tão cansado que você não vai conseguir fazer nada. E aí o que você vai fazer? Meu filho, toma aqui o celular, fica aqui só um pouquinho. Esse pouquinho aí, às vezes, é 1, 2 horas. E é aí que a Momo entra. Eu vi algumas pessoas compartilhando, né, uma postagem no Instagram, viu, postando algumas coisas, falando dessa Momo. E eu achei muito legal, porque você fala assim, a Momo, ela não pega criança que... ela não pega criança que brinca, que sobe em árvore, né? Só que eu também entendo que a gente hoje fica um pouco restrito, porque essas questões de segurança, lembra quando eu falei lá do 11 de setembro e tudo mais? Aquele movimento ali veio em um movimento junto com várias outras questões de segurança. Olha a crise de segurança pública que a gente vive no Brasil hoje. Quem mora no Rio de Janeiro, o perrengue que passa. Quem mora em São Paulo e tudo mais. Aqui em Vitória, a gente viveu, né, há um tempo atrás, uma situação muito calamitosa que gerou uma série de situações, e a gente vive ainda uma questão de segurança hoje, porque você está sempre correndo o risco de ser assaltado e tudo mais, e nisso a gente vai fazendo o quê? A gente vai restringindo as oportunidades também, mas oportunidades com a gente, né? Você não quer sair à noite mais, porque é perigoso, você não quer ir fazer uma caminhada na praia, porque é perigoso, você não quer fazer algumas coisas porque é perigoso, só que a gente precisa, de alguma maneira, pensar de forma criativa em como a gente pode proporcionar atividades com a gente, né? Em como a gente pode proporcionar oportunidades de crescimento afetivo, não apenas de crescimento de competência. Às vezes a gente está ali preocupado em gerar competência para as crianças e a gente esquece das afetividades. Mas hoje também a gente às vezes quer poupar elas tanto, e aí o que eu faço? Eu poupo elas de tudo, tentando dar o máximo de carinho e também não gero nenhuma oportunidade. A gente tem que achar equilíbrios. A gente precisa criar condições onde as crianças hoje elas possam aprender a desempenhar,
a desenvolver competências, mas em que ela também desenvolva afetividade. E para isso é equilíbrio. Não precisa ser o tempo todo uma coisa, nem o tempo todo só outra. Porque os excessos, seja para um lado, seja para o outro, sempre vão ser prejudiciais. O ideal é que a gente possa desenvolver tanto autoestima quanto autoconfiança, que a gente possa desenvolver tolerância à frustração. Lembra do que eu disse? O não também educa, né? E o não, para a gente que é pai, às vezes liberta, né? Então, enfim, penso que acho que era isso que eu queria passar um pouquinho, né? Acho que a gente precisa refletir muito sobre isso, a gente precisa refletir sobre essas relações, né? Penso que hoje a maneira como a gente tem levado algumas coisas não necessariamente são muito vantajosas, e aí a gente tem que perceber também quais são os parâmetros. Quando eu estou falando, escolhendo alguma coisa para o meu filho, eu estou escolhendo com que finalidade? É de produzir bem-estar para ele? Eu preciso fazer com que ele seja feliz, né? Mas eu não preciso preocupar que ele seja feliz também o tempo todo. Ele tem que se frustrar um pouco, porque se ele não se frustrar um pouco, eu não estou preparando ele para a vida. E se eu não preparo ele para a vida, daqui a pouco ele está sofrendo. E aí ele vai estar sofrendo numa condição onde eu talvez não tenha mais o que fazer para poder ajudar, né? A vida é um equilíbrio entre sims e nãos, né? Eu posso dizer sim muitas vezes, eu posso dizer não. Uma coisa que eu digo é o seguinte, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas lidando com algumas situações do tipo, sabe? Eu parece que eu não tenho tesão na vida, né? Cara, criança, por exemplo, precisa de demanda, né? Você quer ver uma criança se desenvolver, né? Dá demanda para ela, ou deixa surgir a demanda, né? Deixa surgir a demanda dela. Igual, por exemplo, eu estava falando do videogame, né? Aí vai lançar, sei lá, o PlayStation 5. Eu preciso comprar para o meu filho, não sei o que e tal. Primeiro, você está comprando para você ou para ele, né? Se fosse eu, acho que ia estar comprando para mim. Mas, independente disso, né? Será que ele precisa disso agora? Será que ele não pode esperar? Será que ele não pode demandar isso? Deixa o moleque demandar, né? Porque no momento que ele demanda é que a gente caminha, né? Normalmente, quando a gente sente a necessidade de algo, é onde a gente se movimenta para fazer, né? Então, penso que a gente precisa de alguma maneira criar esses equilíbrios, criar oportunidades, não só oportunidades para desempenhar competências, mas também desempenhar afeto. Mas não criar só habilidades para desenvolver afeto, mas também para desenvolver competências, né? A gente precisa dizer sims e nãos, né, para todo mundo. Então, né, penso que era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, né? Espero que eu consiga salvar essa live hoje, vou tentar disponibilizar ela no IGTV. E, enfim, se vocês tiverem gostado, compartilhem, né? Recomendem para que as pessoas possam curtir, né? E a gente vai avançando nas nossas discussões, a gente vai batendo um papo, vai discutindo alguns pontos que vão surgindo durante as semanas, e a partir daí, né, a gente vai ganhando experiência, a gente vai poder discutir um pouquinho, né? Eu vou pegar um tempinho aqui agora só para ler algumas das perguntas de vocês, né, para que eventualmente eu possa dar um toque, e vou deixar também, né, algumas perguntas que vocês colocaram. Vou deixar para vocês fazerem algumas perguntas naquele modelo do Stories, né? Eu estou vendo aqui a Ludmilla falando, eu falo para minha filha, a mamãe vai trabalhar para ganhar dinheiro e comprar, tá? Só quando tiver dinheiro, ok, mas não vive só para trabalhar para comprar as coisas, não. Vive para ela também, viu, Ludmilla? Senão, né, ela vai crescer tendo tudo menos seu afeto. E você com certeza é importante para ela, né? Temos que valorizar, né, o que realmente vale a pena, com certeza, né? A gente tem que dedicar horas de qualidade, sem interrupções, sem celular, perfeito, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa muito legal, é que às vezes a gente fica preocupado assim, quanto tempo eu tenho que me dedicar ao meu filho? Não dá para você calcular isso não é uma coisa estimável, mas a questão é, o momento que você resolver se dedicar a ele, se dedique a ele, né? Se você se dedicar a ele com o celular na mão, muito provavelmente, né, alguma coisa está deficitária. E como eu disse, né, não se sintam culpados se você estiver fazendo isso, né? Às vezes eu faço. A questão
é que a gente precisa, de alguma maneira, avaliar o impacto das coisas que a gente faz sobre o outro, né? E no momento em que a gente perceber que alguma coisa pode estar acontecendo e pode ser prejudicial, pode não estar sendo legal, a gente precisa, né, entender que pode haver aí uma predisposição para mudança. Eu preciso mudar em algumas coisas, né? Errar faz parte, né? A gente pode se frustrar às vezes, não tem problema a gente errar, né? Às vezes o que é ruim é a gente, de alguma maneira, persistir no erro, né? Então, garantir experiências que não sejam só experiências com eletrônicos, experiências que sejam, né, que desenvolvam habilidades motoras, né, dele poder viver a natureza, dele poder pegar sol, dele poder fazer alguma coisa fora, né, mas não só fora com outras pessoas, na escolinha, na aulinha de inglês, na aulinha de não sei o que, com a professora particular, deixa ele passar um tempo com você também, né, porque provavelmente você é a pessoa mais interessada em garantir para ele experiências que sejam prazerosas, que sejam satisfatórias, né, e que fortaleçam aí a qualidade de vida e a felicidade. A gente não tem que estar preocupado se o nosso filho tem tudo que ele precisa, né, no sentido de ter coisas. A gente precisa saber se ele tem tudo necessário para ele ser feliz, para ele ser saudável, para ele ser responsável, né, e para ele se preparar para uma vida que eventualmente vai cobrar muito dele cada vez mais, né? A gente tem que preparar os filhos para a vida, não necessariamente para ter as coisas que a gente não teve ou para fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer. Enfim, a gente tem que, de alguma maneira, pensar a mudar alguns parâmetros, mudar alguns paradigmas das nossas vidas. Beleza? Então, um beijão para todo mundo, né? Se tiver ficado legal, comente, compartilhe, né? Indica para a galera. Estou muito feliz, né? É um projeto novo, a gente está começando agora, eu também estou aprendendo nesse processo. A gente já está aí em pouco, né, 2 semanas, praticamente 500 pessoas seguindo essa bio no Instagram, né? Isso me deixa muito feliz e eu espero, de alguma maneira, poder contribuir, né, para que cada um possa entender algumas coisinhas, né, de contribuição da psicologia e poder utilizar isso no dia a dia, beleza? Então, uma boa noite para todo mundo e a gente se vê em breve. Beijão!